Boa noite a todos. Sejamos todos nós muito bem-vindos a mais uma reunião doutrinária em nossa casa. É essa casa que abre sempre as suas portas para receber a cada um de nós, ávidos pelo aprendizado, pela oportunidade da nossa autoiluminação. Então, nós estamos aqui hoje, nessa nossa festa de aniversário, né? Nós estamos no nosso mês de aniversário, completamos no dia 16 próximo 64 anos. E cada dia, ou melhor, cada reunião é uma comemoração. Então, a comemoração sobre um tema que nos é apresentado para enriquecer-nos espiritualmente. Mais um companheiro ou uma companheira que vem de fora da nossa instituição, né? Esse mês todos os expositores e expositoras são de fora, e a gente tem assim a alegria, o prazer, né, de rever uma grande amiga que a gente não via há muito tempo, né? Já esteve aqui na nossa casa algumas vezes, que é a nossa querida Miriam Nunes. A nossa irmã está lá vinculada ao Centro Espírita de Caridade Jesus, Maria, José, na rua Bangu 141, ainda lembro do número, né? Então, vamos iniciar a nossa reunião fazendo a leitura de uma mensagem para a nossa preparação interna. Então, do livro Vida Feliz, a psicografia de Divaldo Pereira Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, em que ela diz assim na lição: quem guarda rancor coleciona lixo moral e, consequentemente, termina enfermando. O mal que te façam não deve merecer o teu sacrifício. Se alguém deseja ver-te infeliz, age de forma contrária, vivendo com alegria. Se outrem planeja perturbar-te, insiste na posição de harmonia. Se aquele que se tornou teu adversário trabalha pela sua desdita, continua em paz. Para quem procura infelicitar os outros, a maior dor é vê-los imperturbáveis. Sê inteligente e não te desgaste à toa. É o recado da nossa companheira em socorro às nossas aflições. Então, que neste instante, meus amigos, possamos nós entrar nessa onda de paz, nessa onda de amor, que neste momento circula pelo nosso salão, lembrando que a nossa mente, ela capta essas ondas. E como todos nós ansiamos pela paz, pela harmonia, pelo amor, saibamos nos envolver nessa onda que a espiritualidade lança sobre nós. E agradecemos, Senhor Jesus, essa oportunidade bendita de aqui nos encontrarmos. Que consigamos, em mais esta oportunidade, ouvindo com atenção as palavras benéficas da nossa irmã Miriam, que possamos consolidar esses ensinamentos na intimidade de cada um de nós. Que possamos ainda, Senhor, beneficiarmos-nos com a saúde integral sobre tudo quanto a nossa companheira trará para nós. Obrigado, Jesus, por esse momento de paz. Obrigado por esse momento em que conseguimos harmonizarmos-nos com esses amigos espirituais que estão ladeando-nos nesse instante. E que nesse momento, Senhor, possamos iniciar mais esta feliz e bendita reunião em seu nome,
e em nome de Deus. Bem, gente amiga, então, como nós falamos, continuando aqui as nossas comemorações de aniversário, nós temos nós temos esse mês o nosso tema central, o Centro Espírita acolhendo corações e despertando consciências. E hoje, dia 10, nós temos a nossa companheira Miriam, como já anunciamos, que vai trazer para nós o tema Acolhendo os enfermos do corpo e da alma. Que Deus te abençoe. Boa noite. 64 anos aqui? 64, a minha idade. 70. Não, 64. 64. 64. Sua idade. A minha idade. É só somar mais 12 que chega lá. 64 anos. Eu nasci um ano antes. Isso aí. Aliás, fiz as contas erradas, eu nasci um ano depois. Estou com 63. E eu tenho dessa casa só lembranças boas, né? O Gabriel estava me mostrando a casa. Falei, Gabriel, já conheço essa casa. Já vim aqui várias vezes. E já fui... Tema muito interessante, né? Acolher. Eu já fui acolhida aqui e por pessoas daqui em vários momentos da minha vida. E eu lembro que o seu Jaime foi lá no meu casamento e eu fiquei, nossa, ele veio no meu casamento para mim, aquilo foi. Eu devo ser importante para ele, né? E era uma sexta-feira, era dia de uma reunião, né, de educação mediúnica aqui, né? A reunião de desobsessão. E ele foi lá no casamento. E eu me senti muito feliz com a presença dele, que é uma pessoa que durante muito tempo eu tinha assim na consideração de um tio, né? Querido, porque ele acolhia a gente. Aí depois, eu fiquei, um tempo depois, fiquei grávida do meu segundo filho, que era uma menina, da Helena, e estava andando na rua, meio que perdida. E aí eu encontrei um companheiro, que eu não sei porque que ele estava passando na esquina da minha casa, e que me perguntou, como é que você está, Miriam? Aí eu, não sei, estava perdida. Depois eu vinha pesquisar e descobri que eu acho que eu estava com depressão pós-parto, né? E a pessoa chegou para mim e falou assim, você está indo no centro? Eu falei, não. Pega um livro para ler. Você lembra disso, Joãozinho? Você lembra disso? Pega um livro para ler. Pega um livro, lê em casa. E mais uma vez eu fui acolhida por esta casa, na figura do Joãozinho. E eu estava mesmo precisando fazer isso, né? E aí passou o tempo e chegou à minha casa meu segundo, terceiro filho, né? Porque ele, na idade ele é o segundo, mas ele chegou depois da Helena. E mais uma vez eu precisei de acolhimento. E essa casa também me acolheu com tratamento para ele. Vim algumas vezes, né, Jorge? Não sei quanto tempo. Durante um tempo eu vinha, participava da atividade que tinha e ele foi tratado, né? Então, dessa casa, só coisas boas, né? Eu tenho certeza que quem já está aqui há muito tempo já provou desse carinho que essa casa tem. Então, 64 anos, que bom, porque com certeza muitos estão estão recebendo os benefícios de uma casa espírita. Eu agora, nesse momento, né, já sentindo a participação, né, das vibrações que vocês estão me endereçando, que a equipe espiritual está produzindo em mim, me envolvendo, né? Eu peço, então, a Deus que abençoe esta reunião para que eu possa falar
aquilo que todos nós precisamos ouvir, para que o nosso coração esteja quentinho, né? Recebendo todo esse carinho que a espiritualidade amiga sempre programa, né? Planeja para cada um de nós, né? Daqui dessa casa eu tenho muitos conhecidos, né? Já encontrei com alguns, já falei com alguns, né? E eu fico muito feliz de ter sido convidada, mas eu não sabia que era a comemoração de aniversário. Então, eu me sinto muito honrada de estar participando, né, dessas festividades. A gente vai falar de acolhimento, né, que é o tema central. Como é que os companheiros normalmente chegam à casa espírita? Às vezes chegam porque a família leva. Que a família é espírita, a família entende que aquilo ali é bom, porque senão não estaria ali. Então, a família traz crianças, né, adolescentes, vai trazendo, vai levando, vai deixando na aula de evangelização, a criança vai tomando gosto, vai ficando por ali, mas a criança não tem muito poder de decisão, né? Ela faz o que os pais orientam. O pai leva, ela fica. Essa é uma forma de chegar à casa espírita. Quem chegou à casa espírita desse jeito? Que os pais trouxeram aqui? Só é Érica que levantou. Érica, aí. Vocês não vieram por causa disso, não? Porque o dever dos pais é trazer, o dever dos pais espíritas é trazer para a reunião espírita, para a casa espírita, a reunião adequada à idade. Porque se é bom para mim, naquele momento eu estou com a responsabilidade de orientar os filhos, então é bom para eles também. Se depois eles não quiserem ficar, é por conta deles. Mas a gente tem o dever de trazer. É uma maneira, né? A segunda maneira é através dos coleguinhas, né? De escola, que tem uma atitude, uma reação, um entusiasmo. Aí o colega percebe que é uma coisa diferente, aí fala, comenta dos passeios, das atividades, e aí o coleguinha interessado, curioso, pede para participar. Também acontece. Chegar desse jeito, né? Através dos colegas. Esse sentimento que a criança tem contagia. Ela fala de um encontro, fala do encontrão, fala de um passeio, fala da história, fala do teatro, da brincadeira, e aí o colega quer ver o que é isso. É uma maneira de chegar à casa espírita, né? Um terceiro tipo de pessoas é quando se ouve uma explicação de um fato qualquer, né? Ou uma palestra mais ou menos por acaso, ou então uma resposta diferente do padrão, e ela fica pensando, por que você pensa desse jeito? E aquilo desperta uma curiosidade. E aí a pessoa chega e procura saber o que é isso que está acontecendo. Aí eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, bastante tempo atrás, enquanto trabalhávamos com turmas de criança pequena e fazíamos o recreio todos juntos, né? E aí uma colega minha começou muito triste, né? Eu fui perguntar o que tinha acontecido e aí ela falou assim, minha amiga perdeu o neném, abortou, teve um aborto espontâneo. Mas muito triste. Era como uma irmã para ela. E aí ela perguntou o que eu pensava disso. E aí eu falei o que eu pensava disso. E o que eu falei sobre a esse respeito vinha da doutrina espírita, do que eu tinha aprendido com a doutrina espírita. E ela ficou interessada e começou a fazer perguntas, a ponto de alguém falar, olha a turma, vai pegar a turma. A gente tinha se distraído na conversa, porque ela queria saber, e como, e quando, e por quê, e foi perguntando. No dia seguinte, eu levei o livro dos Espíritos para ela e falei, olha só, o que eu tenho aprendido lendo esse livro. Se você quiser ler, ele é fácil de ler. Difícil é o aprofundamento, mas para ler, tem a pergunta e tem a resposta. E aí você vai lendo, se você quiser,
E depois você pode me perguntar. Se eu não souber responder, eu era bem novinha, né? Se eu não souber responder, eu procuro e pego a informação para você. Logo depois aconteceu alguma coisa e ela saiu da escola, transferiu-se, não ficou mais comigo. Ó, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 25 anos se passaram. Encontrei com ela num desses encontros que a prefeitura promove de professores e estava ela lá. E aí a gente se abraçou. Era uma pessoa muito querida, né? Para mim, é uma pessoa muito querida. Passou o tempo, nesses 25 anos, a gente tinha muita coisa para conversar, aquela conversa rápida, não sei o quê. Daqui a pouco ela tira da bolsa um livro espírita. A partir daquele livro que eu dei para ela, porque queria ajudá-la a entender as coisas na visão espírita, ela começou, procurou uma casa espírita e se dedicou ao estudo, estava frequentando ali em Realengo, um dos núcleos do Antônio de Aquino, que fica perto da Cancela Preta, que ela mora ali perto. E começou a estudar e se tornou frequentadora da casa espírita, tirando as dúvidas que ela tinha, né? Então, às vezes, a gente fala uma resposta que é o que a gente pensa, o que a gente sente, aquilo que a gente acredita, e a gente não tem noção de como aquilo vai entrar no pensamento daquele companheiro, né? Que pode acabar ajudando a pessoa a tirar suas próprias dúvidas, né? Uma lógica, né? A pessoa vê uma lógica naquilo que a gente está falando, uma linha condutora de pensamento, e ela consegue, então, a partir daí, se caminhar, né? Se desenvolver sozinha. Esse é uma das formas também, né? Que a pessoa pode conseguir tirar as suas dúvidas. Mas tem um quarto grupo que eu selecionei, que eu entendi, que são as pessoas que chegam através das dores e das aflições. E esse grupo é bem significativo, né? Elas chegam, geralmente já estão na fase adulta, por algo que aconteceu em suas vidas, e aí elas procuram a casa espírita, procuram saber, resolver ou respostas para aquilo que ela está vivenciando, né? Aquele que sofre busca alívio através das orientações que são oferecidas por colegas de escola, de trabalho, né? E também familiares, né, em geral. Tá? Eu tenho um outro caso, são muitos anos, né, vivendo, né? Então eu tenho um outro caso, que é de um menino. Eu já estava trabalhando com o segundo segmento, ele já era um adolescente, e eu falando de um assunto dentro da área de geografia, abordei o fato de eu ser espírita. Mas o assunto não era espiritismo, eu só abordei dizendo que eu era espírita, dando a minha aula. No final da aula ele falou assim: professora, eu quero falar com você. Aí eu já fiquei preocupada, né? Quer falar comigo? Mas não pode ser aqui não. Aí eu fiquei mais preocupada ainda, né? Na minha cabeça passaram várias coisas, né? Adolescente, várias coisas. Conversei com a minha diretora falou assim: Miriam, então você se encontra com ele, mas no lugar público, né? Num lugar assim que tem outras pessoas, né? Marquei com ele num ponto de ônibus e fui conversar com ele. E aí ele me falou que eu era a salvação dele. Eu falei: eu sou a sua salvação? Como assim? Não, porque você falou que é espírita. Eu falei: sou. Então, eu estou vendo e ouvindo espíritos. Ele estava a ponto de se matar. Ele estava a ponto de tirar a própria vida porque ele não sabia mais o que fazer. Ele ouvia e via os espíritos na casa dele, em outros lugares. Ele morava perto, né, do centro que eu frequento agora. Na época eu não frequentava esse centro, mas ele morava perto do centro que eu frequento agora. Então eu orientei, falei o que eram espíritos, falei que ele não precisava ficar com medo, que quando ele visse alguém, que ele fizesse uma oração, e se o espírito estivesse falando para ele, que ele orientasse o espírito a buscar um local que pudesse ajudá-lo.
Falei que ele devia procurar os pais para falar sobre isso. Conversa com seus pais sobre isso. Você já falou com eles? Não. Eles vão dizer que eu estou maluco. Procura, conversa. E ele buscou através da conversa, os pais. Depois, na escola, ele falou para mim que os pais conheciam o espiritismo, mas nunca tinham falado para ele sobre o espiritismo. Que ele tinha parentes que frequentavam o centro. E aí ele passou um período frequentando o Centro Espírita de Caridade, Jesus Maria José, obteve as informações que ele queria, buscou orientação, teve uma postura de equilíbrio, atingiu uma postura de equilíbrio, depois ele saiu, ele não quis ficar, né? Mas é importante que a gente fale, deixe transparecer no nosso dia a dia aquilo em que a gente acredita. A gente pode ajudar muita gente. Então, tem pessoas que chegam com essas dificuldades, né? Buscam, né? São várias as formas de se entrar na casa espírita. Mas como é que uma pessoa permanece na casa espírita a ponto de receber os cuidados que precisam? É imprescindível que ela se sinta bem. Ela tem que se sentir bem na casa espírita, porque ela já está, quando ela chega, sim, né, como a partir de uma dor, de uma aflição, de um problema, é imprescindível que ela se sinta bem. Então, a casa espírita tem esse quê de carinho que a gente encontra em tudo quanto é lugar. Eu posso dizer isso, porque eu já fui de várias casas espíritas. E eu mudava não é porque mandavam embora, não. Eu mudava de casa espírita porque alguém me chamava para ajudar em algum lugar. Aí ia. E aí eu participei do grupo do GPELA, participei do Lar Maria José, participei do Pedro de Alcântara, da Ordem Espírita de Sicília, do Luz Fraternidade. Aí, depois que minha filha nasceu, eu passei a frequentar um espaço perto da minha casa, que é o Jesus Maria José. Já estou lá há 21 anos. Né? Mas, assim, eu sempre achei que a gente podia ir em qualquer lugar. E eu ia nos lugares. E sempre encontro essa atmosfera de respeito, de carinho, uma atmosfera de paz. E é isso que a pessoa que está passando por alguma dificuldade precisa. Ela precisa encontrar essa vibração. Né? Todos que chegam à casa espírita devem se sentir confortáveis no espaço. Saber que não estão ali obrigados, que estão ali porque querem estar, mas que são bem-vindos ali. Para isso, a gente tem que ver a pessoa, né? A gente tem que enxergar aquela pessoa que chega à casa espírita. Perceber, e aí é bom quando a casa é bastante gente, aqui são muitas pessoas, né? Que estão aqui. Quem aqui da casa se considera trabalhador da casa espírita? Levanta o dedo mais alto. Agora, quem não é, dá uma olhadinha em volta. Né? Bastante gente. Por que eu estou perguntando isso? Numa casa assim, dá para você dividir as tarefas. Para alguém ficar observando quem está chegando pela primeira vez, quem já é a terceira vez que vai. Você chegar a ele, perguntar, oferecer, falar do que a casa proporciona. A minha casa, se juntar todo mundo, dá umas 10 pessoas. Umas 10 pessoas, assim, e aí é trabalhador e frequentador, né? A gente trabalha e frequenta. Poucas são as pessoas que vão e são só frequentadores, né? Como sábado passado chegou uma família, né? Que estava procurando um consolo, porque a mãe havia desencarnado. Mas é raro isso. Normalmente as pessoas chegam por indicação de alguém, é porque mudou de residência, aí vai para mais perto, mas já está enturmado no trabalho em si. E aí é importante isso,
que a gente veja a pessoa que chega. Eu fico imaginando naquele Centro Espírita André Luiz da Tijuca, que dá mais de 200 pessoas ali, estou exagerando, eu não sei quanto dá, mas ali é enorme. muita gente. Dá mais do que isso. Aí, imagina, a pessoa chega e sai, ninguém nem nota. Aí, olha só, é preciso ter uma equipe, né? Um grupo separado para isso. Uma pessoa para se aproximar, para oferecer uma água fluidificada. Isso vai fazer com que a pessoa entenda que ela foi vista. E, às vezes, ela precisa ser vista, né? Ser notada, né? Com o passar do tempo, o sentimento de pertencimento, que isso é o que faz que a gente fique, deve ser estimulado a partir do aproveitamento das habilidades naturais. Quer dizer, conforme o tempo passa, a gente vai vendo quem tem habilidade com informática, aí chama o Gabriel para fazer os contatos, né? Fazer o trabalho aqui do... agora não tem, tá ligado? O trabalho do telão, né? Aquela pessoa que organiza, né? A Rose, né? Que está organizando agora. É Rose que está aí ou é Rose? Eu não enxergo direito, Rose. Que faz o trabalho da organização do estudo, porque precisa ter. E aí a gente vê aquela que tem habilidade para falar, aquela pessoa que tem habilidade para estar junto, aquela pessoa que pode ajudar nessa parte, aquela que gosta de preparar o lanche, aquela que... Aí a gente vai vendo. E aí o sentimento de pertencimento vai se ampliando, porque você tem que se sentir pertencente ao grupo para poder querer continuar, né? É claro que a gente não vai pedir para uma pessoa que veio um dia, aí veio a casa um mês inteiro, e a gente já vai pedir para ela fazer alguma coisa? Não é assim, né? A gente vai se achegando, vai vendo, vai conversando, e aí vai vendo qual é daquela pessoa, né? O que ela precisa para se sentir bem. Isso. Precisa haver prazer nessa interação. Então, a gente tem que gostar de fazer o que faz. A gente tem que gostar de estar ali. A gente tem que gostar de sair de casa. Que horas que vocês que chegaram antes, chegaram aqui que horas? Da reunião anterior? 6 horas. Sair de casa numa segunda-feira para estar no centro às 6 horas, sabendo que só vai chegar em casa depois quase às 9. Você tem que gostar disso. Aquilo não pode ser uma obrigação. Tem que ser uma vontade de trocar, né? Uma vontade de estar junto. E às vezes a gente só quer estar junto, né? É que nem lá no coral. Eu faço parte do coral de Bangu. A gente vai às 5, o coral ensaia até às 7. Todo domingo. Domingo. De 5 às 7 no domingo. A gente vai. Era de 7 às 9, agora é de 5 às 7. Aí teve uma vez que a Lília, que é a nossa maestrina, ela falou assim: gente, vamos parar de cantar para fazer tal coisa. Eu falei: Lília, a gente vem aqui para cantar. Claro que a gente sabe que o trabalho da música é um trabalho maior do que a gente cantar. A gente produz ali vibrações, né? Vibrações que são aproveitadas para ajudar as pessoas à nossa volta. A gente faz a vibração endereçada a alguém que a gente lembra que está com alguma dificuldade, pessoas que desencarnaram, né? A gente sabe disso. Uma companheira desencarnada 1 mês e pouco estava aparecendo lá no coral. Ela estava indo lá no coral, na hora do ensaio do coral. Então a gente sabe que ali é um ponto de vibração para aquela pessoa, de boas vibrações. Mas a gente vai para cantar. A gente quer cantar e cantar e cantar. E às vezes a gente quer vir para o centro só para estar no centro, só para ver os amigos. Claro que a gente vai vir aqui e vai fazer uma coisa útil. Vai estudar, vai fazer um trabalho. Mas a gente quer estar nesse ambiente. Isso tem que ser prazeroso, né? Às vezes o que a pessoa gosta é de palestra. Ela gosta de sentar e alguém fale. Eu gosto muito disso. Eu gosto de sentar para alguém falar. Já tem gente que gosta mais do estudo dinâmico, né?
Um fala, o outro fala, aí eu dou opinião. Não importa, né? Não importa. Tem que ser prazeroso. A pessoa tem que sentir prazer. Senão ela nem vai ficar, né? Vai se sentir acolhida. Tem que ser satisfatório aquele espaço para ela, né? A pessoa que não está integrada ao grupo, ela vem, fica e vai embora. E às vezes a sua necessidade não foi satisfeita. O que ela precisava, ela não encontrou. Isso. Os que chegam pela dor, pela aflição, precisam se sentir respeitados, acolhidos no coração. A compreensão da dor, quem chega tem a dor, tem a aflição. A gente tem que entender que aquela dor é legítima, que ela sofre, né? Para ela, aquilo é muito importante. A gente passou por isso. A gente já passou por isso. A gente já entendeu que aquilo é um momento passageiro. Que aquela dor vai passar. Que aquela situação vai passar. E que ela vai esperar. Mas quem está vivenciando, às vezes, não tem essa noção. Então, ela tem que sentir que a dor dela foi legitimada. Que aquela aflição é real. Após esse primeiro momento, que pode levar assim um longo período, né, até a pessoa se inteirar, né, do trabalho que está sendo realizado, e de preferência que essa pessoa seja apresentada ao passe, porque o passe, para quem está em sofrimento, em dor, em luto, o passe é terapêutico, o passe é terapêutico. Então a gente apresenta essa pessoa ao passe, e aí naquele momento do passe, ela vai se sentir mais equilibrada. Nós sabemos que quando nós estamos aí, que sentamos aqui, nós já estamos recebendo. Nós sabemos disso. Você entrou na casa espírita, você já está recebendo um remédio para a sua dor, para a sua dificuldade. Mas quem chega não sabe disso. Então a gente apresenta para que ela possa saber que está sendo tratada, que está sendo curada. Esse primeiro momento pode ser longo, né? A gente não tem que ter pressa, mas aí vai chegar a hora da compreensão. E como é que a gente faz a compreensão da dor? Através de quê? De quê? Do estudo. A gente vai receber a pessoa que tem a dor, vai acolher no coração, vai dar a ela suporte, vai entender a situação dela, mas a gente tem que oferecer o remédio, que é o estudo. O remédio é o estudo. É a compreensão através dos estudos. Então, a casa espírita tem que ter o seu momento do estudo. Tem que ter o seu momento em que aquilo vai ser esclarecido. Não vai ser esclarecido numa noite. Vai ser esclarecido ao longo do tempo, conforme ela for participando das reuniões. Uma vez eu fui fazer um estudo no centro, e o estudo era no dia de finados. Era no dia de finados, no dia 2 de finados. Não era um estudo especial para isso, mas como era dia de finados e era dia de estudo, o tema do estudo foi aquele. Eu fiz o estudo e falei, né, sobre desencarne, fui falando, né? Eu faço um pequeno roteiro para não me perder, e aí fui falando, desenvolvendo o assunto e tal, e toda hora minha mente ia para a questão do suicídio. Mas o tema não era suicídio. Então, eu falava o que tinha que falar, a lembrança que eu tinha tido, e voltava para o estudo. Isso aconteceu umas 3 vezes. Falando da morte prematura, né? Falando das crianças que desencarnam ainda, né? Ainda crianças, os espíritos que retornam ainda criança. E aí, terminou a reunião, uma senhora que estava assistindo começou a chorar. Chorou os prantos. E aí eu pensei, meu Deus, o que eu falei que ocasionou isso, né? Porque a gente tem assim cuidado para não ferir ninguém. Existe essa preocupação. E aí as pessoas da casa, não era a casa que eu frequentava, as pessoas da casa conduziram essa senhora para uma outra sala e aí acalmaram, fizeram um atendimento fraterno com ela naquele momento e tal. Depois que todos foram embora,
Aí eu fiquei sabendo que aquela senhora tinha perdido o filho, não tinha 2 semanas, uma criança, e que ela ia tirar a própria vida. É a segunda vez que eu vivencio essa situação de alguém, né, querer isso. E aí ela ia tirar a própria vida e alguém a convenceu a ir na reunião. Ela foi à reunião. Ela ainda estava confusa, ela não tinha entendido tudo, mas ela tinha certeza que uma das coisas que eu falei foi que as pessoas que pensam que vão se encontrar tirando a própria vida, aí isso pode afastar, mas eu não sabia do caso dela, pode afastar ainda mais. E aí ela falou, isso eu não vou fazer mais. Eu não era da casa, então eu fui embora, não sei se a pessoa continuou, mas naquele momento ela foi atendida, porque o estudo tem isso, né? O estudo faz isso com a gente. Ao longo do tempo a gente aprende as coisas, porque é para isso que a gente veio aqui. A gente encarnou para aprender. Se a gente não fosse tão bitolado, a gente ia aprender só com as palavras de Jesus. Mas precisou a doutrina espírita para quase desenhar para a gente como tem que ser a nossa conduta. Como que a gente tem que fazer. E aí a nossa mente vai se abrindo para os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. E isso é que é o bom. Então a Casa Espírita precisa, né, oferecer esse estudo, né? O tempo do estudo pode ser maior do que o tempo que a pessoa levou para se acalmar. Porque a gente estuda uma vida. Quantos anos você estuda, Jorge? Eu? A doutrina espírita? 60 anos? 64 mais 10? Mais ou menos isso. Eu estudo desde que nasci. Eu comecei com 13. Eu estudo desde que nasci. E toda vez que eu vou fazer um estudo, eu tenho que ler de novo. Ver os detalhes, ver de que maneira aquilo afeta a minha vida, a vida das pessoas. O que eu posso falar para ajudar e não para a pessoa ir embora. Então, o estudo é a vida, a gente vai vivendo. E se eu estudar, se eu fizer esse estudo, o ano que vem vai ser acrescentado das minhas experiências. Porque a gente vivencia no intervalo de um estudo para outro, a gente vivencia experiências que vão fazer parte do nosso eu. Então, é importante esse processo do estudo para todos nós, né? O estudo é importante para todos nós. Isso. Não é só para a pessoa que está com a dor, que chega à Casa Espírita com a dor. Tipo assim, senta aí que eu vou ensinar você o motivo da sua dor. Não. A vida inteira a gente aprende como se comportar diante da dor. Porque a dor, gente, é necessária. Em que faixa de mundo nós estamos? Que tipo de mundo é o nosso? Qual é o nosso tipo de mundo? Que estágio nós estamos? Provas e expiação. Provas e expiação. As duas coisas vão acontecer. Todas nós somos devedores e somos merecedores. Todos nós, todos encarnados, somos devedores e somos merecedores. Estamos aqui com essa capa de cordeiro, sorrindo, feliz, mas ontem a gente estava lá jogando pedra na cruz, a gente estava lá levantando a bandeira do cruzeiro para tirar a cabeça dos companheiros que não pensavam como nós. Todos nós somos devedores e todos nós somos merecedores. Somos filhos do Pai. Estamos aqui com a tarefa de crescer, de aprender, de estudar, de sermos melhores. E vamos conseguir isso. Todos nós vamos. Todos nós vamos. Todos nós teremos luz. Todos nós. Talvez não nessa existência. Talvez não até o nosso desencarne nessa existência. Talvez não na outra. Talvez precisemos de muitas. Falo talvez para não ficar feio para ninguém, né? Porque é certo, né? Nós vamos conseguir, porque nenhuma ovelha se perderá. O nosso pastor nos disse isso. Nenhuma ovelha se perderá.
Aquela que sai num pasto. A ovelha está pastando. Aí uma se desgarra. O que acontece quando uma ovelha se desgarra? Quem que vai atrás da ovelha? Qual pastor? O cachorro, né? O cachorro, o pastor, vai lá atrás e faz o que com a ovelha? O cachorro fala assim: ovelhinha, venha para dentro do nosso pasto. Você está. Ele faz isso? Como que ele faz a ovelha voltar? Ele vai assim, ó, mordiscando. Aí a ovelha sai daquele espaço. Mas você está certa. Esse é o nosso pastor Jesus, né? Ele nos envolve nas cenas da vida e aí dói quando a gente se afasta. Fala. É Mônica? Fala, Mônica. Fala alto para eu ouvir, que eu sou cega e surda. Eu estava no trem, como é que vejo? Uma senhora, não, porque eu sonhei com meu irmão, e ele estava, olha, sofrendo muito, se arrastando, passando por várias situações ruins. Eu fiquei tão triste, eu falei, tão assustada. O que será isso? Acho que eu daí da mesma religião dele ou não. Aí a senhora falou assim, mas ele aceitou Jesus antes de morrer? Aí ele, não, ele era muito desorientado, então, Já era. Mas é para a ideia é apavorar mesmo, né? E você agradeceu porque você não acredita nisso? Tem que agradecer, porque a gente entende que não é desse jeito, né? Mas a ideia do inferno é apavorar para a pessoa não fazer. Dá resultado? Não. Não dá resultado. Aí acham que aí eles falam em justiça. A gente entende justiça de outra maneira. Agora, sabe o que dá certo? Ao invés de falar isso, amedrontar com o inferno, que não dá em nada, sabe o que dá resultado? Falar para a pessoa: você é responsável pelas suas ações. Se você fizer, vai doer. Mas ainda que doa, você pode resolver isso, que é o que o Espiritismo fala, né? O Espiritismo não proíbe nada, mas ele diz para a gente, olha, todas as suas atitudes são responsabilidades suas, boas e ruins. E esse ruim, entre aspas, né? São atitudes que dão consequências ruins, mas, na realidade, são um trampolim para o nosso aprendizado. Né? A gente erra, cai, sofre, levanta e não quer errar de novo. Só se for muito sem vergonha, né? Aí erra 1, 2, 3, 4. Existe gente assim? Existe. Sofre mais? Sofre. Sofre bastante. E é por isso que a gente não tem que ficar com peninha, porque ninguém é coitadinho. Coitadinho sofre demais. Ele está colhendo os cacos do vidro que ele quebrou. Ele jogou um vidro, quebrou. Ele está recolhendo os cacos. Depois que ele acabar de recolher os cacos, ele vai entender que não pode mais jogar copo de vidro no chão. E só ele pode recolher. Né? E só ele pode recolher. Só ele. Então, ser responsável por aquilo que a gente faz é melhor do que ameaçar com o inferno. Porque eu estou cavando meu espaçozinho numa cidade boa. Quero ir para uma cidade boa. Ainda mais agora, com esses filmes que estão lançando, né? Filmes baseados nas obras, né, do André Luiz. Eu quero ir para um lugar desse bom. Mas para eu ir para um lugar desse bom, e também não adianta dar carteirada. Não, eu fui presidente da Casa Espírita, não tem carteirada. Não
Sim. É a sua roupa, né? Jesus falou da veste nupcial. Tem que vestir. É a veste nupcial. A sua vibração tem que estar de acordo com essas cidades boas, né? Ou não, né? Ou não é tão boa assim, mas a vibração vai estar de acordo. Aqui na Terra também, né? Nós estamos aqui agora, nascemos nessa encarnação no planeta Terra. Quem vai continuar no planeta Terra? Porque o planeta Terra vai mudar de vibração, está mudando de vibração. A gente vê a cada dia espíritos com um conhecimento grande, fazendo coisas, se jogando na frente do perigo para salvar as pessoas, pessoas que a gente está vendo, percebendo, está vindo à tona, esses espíritos que já estão nascendo no planeta Terra com uma vibração melhor. Para eu ficar nesse planeta Terra, eu tenho que igualar essa vibração do planeta Terra, porque a vibração está subindo. Se eu não igualar, eu vou para um outro lugar, que muitos vão chamar de inferno. Né? Mas no inferno está igual a minha vibração. Eu é que tenho que melhorar essa vibração. Né? Então, na casa espírita, a gente não vai dar todas as informações para a pessoa que chega com dor. Uma pessoa chega no hospital com dor, limpa o ferimento, bota o remédio. É uma coisa emergencial. O tempo é que vai dar para a pessoa entender o que existe, o que é, e se aprofundar na doutrina espírita. Até que horas que eu... 8h30, né? 8h25? É, tá. 10 minutos. Vocês querem 8h25 ou querem 8h30? Vou fazer 8h25 para todo mundo ficar feliz. Então, o estudo ele deve levar à reflexão e ao entendimento daquela aflição. O estudo, ao longo da vida, para a gente, ele vai levar ao entendimento daquela aflição. Porque na Terra existem dores e elas não vão deixar de existir porque você frequenta a casa espírita. Não vão deixar de existir. Aquele vidro que você quebrou, você vai ter que pegar, mas se você tem o conhecimento da doutrina espírita, você já vai com jeito, né? Já não vai machucar as mãos, de repente bota uma luva, já leva um saquinho, papel, uma coisa. É a maneira como que você vai encarar a dor, que é diferente. A maneira. A dor não vai deixar de existir. Né? Então, existem lugares que prometem, né? Não, você vem e aí as suas dores vão desaparecer. Aí ele toma lá um produto Tabajara, que só os mais velhos vão lembrar, né? O produto Tabajara, e resolve aquele problema. Não. É a maneira que a gente tem. Como a gente vai lidar com o pai, com a mãe, com os companheiros, com os filhos, com os irmãos, que apresentam algum tipo de dificuldade, ou com quem nós temos algum tipo de dificuldade. Às vezes a pessoa é ótima, o problema é um com o outro. E aí vai mudar essa maneira da pessoa trabalhar essa questão. Né? Algumas instituições oferecem tratamento de cura, né? Junto, quando alguém vem buscar, alguém aflito com dor vem buscar, algumas instituições oferecem. Tá? E não tem nada demais nisso. A instituição tem condições de oferecer o tratamento de cura, tudo bem. Isso não é um problema. Né? E se a pessoa ficar curada no processo em que está assistindo às reuniões, tudo bem também. Não é a casa espírita que determina quem vai ser curado, quem não vai ser curado. Isso é da pessoa, é o merecimento da pessoa, né? Como as coisas estão se transcorrendo. Isso aí não é o problema. Se a pessoa quiser ir embora, também não tem problema. Porque a gente não está aqui para fazer adeptos. Não é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está divulgando aquilo que a gente acha que é bom. Eu estou falando daquilo que eu acho que é bom, aquilo que eu encontrei de bom para mim, eu estou dividindo com você. Mas se para você aquilo não é bom, tudo bem. Ele pegou, recebeu, ficou melhor e foi embora.
não é um problema e a gente não tem que ficar triste porque o companheiro não quis ficar. A gente não tem que ficar triste. A nossa preocupação tem que ser de oferecer o que a gente tem de melhor. Se o companheiro se sentir bem a ponto de querer permanecer, ótimo. Se não quiser, ele pode ir embora, não é nada de errado disso, né? Mas a reflexão produzida pelo estudo, com a consequente mudança de perspectiva, pode gerar a cura na alma. Porque às vezes a pessoa vem, a maioria das vezes, vem para curar o corpo. Mas o estudo pode gerar uma reflexão que pode curar a alma, que é a base da dor no corpo. Quando a gente está com uma dor no corpo, uma coisa grave no corpo, vai lá ver o que aconteceu com o espírito. Vai pesquisar. A causa da dor está no espírito. Aquilo que ele está sofrendo tem a ver com as escolhas que ele fez e a maneira como ele reagiu ao que fizeram com ele. E aí, se você entende e muda isso, você evita um mal maior, você alcança o perdão, que às vezes é o que está afligindo, você não consegue perdoar. E aí você alcança isso, né? Quando alguém chega à casa espírita, a primeira impressão é que fica. O dever dos integrantes da casa é receber todos com alegria, respeito, carinho, gentileza, fraternidade. É um dever que a gente tem que ter para com aqueles que chegam a primeira vez. Sem qualquer tipo de cobrança, aí eu botei aqui, ó, financeira, aí eu, ué, como assim financeira? É porque tem gente que faz umas cobranças financeiras, né? Em troca de, eu faço isso, em troca disso, em troca daquilo, né? Não é desse jeito. A casa espírita não pode fazer isso, né? Mas também não é com nenhuma cobrança emocional. Não, você tem que ficar aqui durante um mês para poder receber. Não, ele fica o tempo que ele quiser. Não tem que ter nenhum tipo de cobrança. Se existe na casa um tratamento, e o tratamento, olha, existe uma recomendação que você tome, tem instituições que falam assim, você toma uma série de passos, assim, 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 mas você explica, não é uma cobrança. Você explica, faz parte de um tratamento. Como a gente vai na fisioterapia, são 10 sessões, a gente frequenta as 10 sessões. Isso tem que ficar claro para a pessoa, né? Ninguém sabe o tamanho da dor que o companheiro carrega. Hoje nós compreendemos, porque estudamos, porque já estamos na casa espírita. Quem chega agora pode não saber. Então, a gente não sabe a dor que ele carrega. E toda a dor que ele carrega é uma dor real. Seja porque perdeu alguém através do desencarne, da doença, ou da violência urbana, ou de um acidente. Seja uma briga, um lar desfeito, é uma dor. E a gente tem que respeitar aquele indivíduo na dor que ele está sentindo, né? Acabou o horário. Queria ficar mais. Vamos fechar com fazer a conclusão, né? O indivíduo pode também ser atendido pelo atendimento fraterno. A casa espírita costuma ter um serviço de atendimento fraterno. Aqui tem. Sim. Então, o atendimento fraterno, ele já vai fazer uma conversa mais íntima, mais pessoal. Não é uma coisa aberta, é uma coisa mais pessoal. Não é para obrigar o indivíduo a ir no atendimento fraterno. Não é uma obrigação. Mas a gente convida para conversar, para ver se... falando, às vezes só o falar do problema, falou, expôs, oralizou o problema, ele já está mais tranquilo, mais equilibrado. Então pode oferecer, sem obrigar, mas oferecer. E às vezes da casa
coloca assim cartazes, né, dizendo que existe esse trabalho. E aí a pessoa, que às vezes é tímida, se sente não se sente à vontade para falar abertamente, vai procurar no horário certo aquele atendimento para atender as suas necessidades, né? Existem os casos da dor provocada pelos processos obsessivos, que é uma coisa extremamente mais complicada, né? Então, a casa já age, mesmo que o indivíduo aflito não esteja ali, mas a casa já age, já ajuda, já promove, né, a conversação, aquela conversa fraterna com o espírito, descobrir, porque a gente sabe que no processo obsessivo, que a gente vê o obsessor agredindo o encarnado, e às vezes o obsessor foi o agredido, muitas vezes ele foi o agredido. Então, na conversa amiga, fraterna, amorosa, isso pode ir se dissolvendo, né? E a orientação para aquele que chegou em aflição, né? A mudança de comportamento, de sintonia, ele precisa mudar aquela sintonia, né? E tudo isso dentro desse ambiente alegre, feliz, fraterno, né? É importante que isso aconteça. Queridos, vou encerrar por aqui, porque tem trocentas coisas para falar e eu achei que ia dar tempo, mas não vai dar. Mas eu acho que eu consegui fazer alguma coisa nessa reunião. Então, eu queria pedir a vocês para falar o que é que vocês lembram, assim, com uma palavra ou uma expressão, como vocês acham que essa reunião poderia ser encerrada? O que é que vocês acham que ficou marcado e importante para falar sobre o acolhimento? Mas fala uma palavra para ver se você entendeu. Agora é a prova. É uma prova. Que palavra vocês poderiam falar que ficou marcada nessa reunião? Esclarecimento. Mais alguma coisa? Hã? União. Delicadeza. Empatia também, né? Hã? Empatia. Empatia. Isso aí. Pode ser. Fala alto, por favor. É Ana Paula? Fala alto, por favor. Acolhimento sem distinção. Tá? Companheiros, eu fico muito feliz. Eu fui muito bem acolhida aqui pelos companheiros que me reconheceram e pelas vibrações, né? E é isso que eu desejo à União Espírita Paulo Dimas Madalena, que permaneça, que continue nesse processo de acolhimento. É muito bom saber, estou emocionada, é muito bom saber que existe aqui perto, né? Aqui no nosso movimento espírita, um lugar que a gente pode recorrer, que a gente pode indicar, que a gente sabe que quem vier vai receber esse apoio, né? Para a gente fechar, eu vou falar assim uma poesia de João Gualberto Júnior. E essa poesia é uma música que a gente ensaia lá no coral, mas que eu acho que, pelos papos que eu ouvi, acho que foi Regina que apresentou essa música lá para a Lília ensinar para a gente. E é uma música que sintetiza isso aí que vocês falaram sobre o processo de acolhimento. Quando eu faço bem, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu faço bem. Quando ajudo alguém, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu ajudo alguém. Quando a paz me vem, eu abraço a Jesus e é nesse abraço que a paz me vem. Quando enxergo além, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu enxergo além. Porque lá no fundo, é isso que todos nós queremos. Estar com Jesus. Companheiros, esse trabalho foi baseado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que, a meu ver, é o melhor capítulo do Evangelho.
O capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. E o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Muito obrigada, tá? Que Jesus nos abençoe. Se não for a escassez do tempo, dava para a gente ficar aqui mais meia hora, né? Mas tem o tempo. E compromissos. E a Miriam fez um trabalho assim que eu considero fabuloso, né, nessa apresentação. Acho que todo mundo gostou. Nós não estamos transmitindo ao vivo, foi gravado e vai estar disponibilizado, né? E tudo que ela falou a respeito do acolhimento que a casa presta, a gente sempre lembrar que a casa é uma instituição formada por pessoas, por cada um de nós, né? Então, todos nós que estamos aqui somos responsáveis por esse acolhimento. E quando ela perguntou aqui das palavras, né, que cada um disse uma, eu ia falar uma palavra, mas resolvi calar para falar agora, né? Que foi a palavra alegria. Ela falou essa palavra umas 4 vezes, né? Porque todo aquele que busca o Evangelho de Jesus tem que buscá-lo com alegria. O Evangelho de Jesus é um evangelho de renovação. E quando nós podemos estar dentro da casa espírita, congraçando com as outras pessoas, estudando, isso traz uma alegria muito grande para nós. Porque é através do trabalho de interação, de integração um com o outro, que nós estamos ressarcindo o nosso passado, em que nós, como ela falou, né, lá nas cruzadas, estávamos assassinando outros, ou então, como grandes inquisidores, alguns de nós estávamos ali condenando outras criaturas. Então, nesse encontro que nós temos com o Evangelho de Jesus, é a oportunidade de redenção e de reparação. Então, a alegria é fundamental, né? Porque a alegria está no mundo dos espíritos. Os espíritos são alegres, sabem de todas as dores, mas sabem que todas as dores e as dificuldades são passageiras, né? Elas só acontecem no momento que a gente tem que catar os cacos, porque esses cacos foram nós que o produzimos. Então, está em nossas mãos catá-los. E aí, nesse instante, a gente tem que catar os cacos com alegria. É difícil? É complicado? É, mas é o meu processo de refazimento. Então, vamos fazer a nossa prece, agradecer esses momentos tão bons para cada um de nós, essas palavras que calaram fundamente em nossas almas, e agradecer a Jesus a oportunidade de estar aqui, agradecer a esse aconchego tão amigo, tão agradável, a esse momento em que nós sentimos a espiritualidade amiga envolvendo-nos nessas vibrações salutares que há de transformar o nosso mundo íntimo através da nossa vontade, do nosso desejo de crescimento. Aprendermos que é chegado o instante de darmos um stop, um basta, a tantas coisas que, através da reflexão, nós conseguimos identificar que ainda o fazemos de forma equivocada. Obrigado, Jesus, por essa luz do conhecimento. Obrigado, Jesus, por esse alimento que dá para a nossa alma, aquele pão lá do pão nosso, quando nos ensinastes a falar com Deus. Obrigado, Jesus, por ainda pegar em nossas mãos para caminhar conosco, dando-nos a direção correta para que nela nós possamos estar. E quando saímos dela, tal como o pastor das ovelhas, afasta-te, pega-nos e nos conduz ao caminho de volta. Muito obrigado, Senhor, por toda essa paz. Muito obrigado, Senhor, por todo esse carinho.
ser com todos nós, hoje e sempre. Muito bem. Na próxima segunda-feira, dia 17, é um dia depois do nosso aniversário. E aí, nesse dia 17, nós vamos ter uma reunião comemorativa, uma reunião mais especial. Nós vamos ter aqui o tema Acolhendo Corações e Despertando Consciências. E o nosso querido amigo lá do Centro Espírita Luz e Verdade, em Campo Grande, Eduardo Ferreira, vai ser o companheiro que vai estar aqui conosco. E nós ouvimos na semana passada a Regina falando que, como vai ser uma reunião especial, tem algumas coisas aí para se comer, para se beber, né? E acho que ela falou aqui que a gente precisa trazer alguma coisa, né? Aqueles que puderem. Não vão se materializar, não, as coisas? Não. Ainda não temos essa capacidade, nem vai ter Jesus aqui para fazer aquilo que fez nas bodas de Canaã, né? Então, somos nós que precisaremos colaborar. Então, aqueles que puderem trazer aquelas coisas apetitosas, gostosas, aquelas coisas que fazem o colesterol aumentar, a glicose aumentar, nesse dia pode. É um dia santo, pode tudo, então nós podemos fazer isso, para que após a reunião, nesse dia, não haverá passe, a não ser que haja alguém com muita necessidade. Então, para que nesse dia nós possamos comemorar os 64 anos dessa nossa casa, lembrando principalmente daqueles que foram os primeiros, daqueles que iniciaram essa casa, para que ela possa chegar hoje aos 64 anos com a firmeza, com a pureza que aqui se faz presente. Então, estamos todos nós convidados a estarmos aqui nesse aniversário de 64 anos da nossa casa. Nós vamos... Inclusive a Miriam, né? Muito Não obrigada. tem reunião lá no Jesus? Tem. Tem. Segunda-feira é o dia da reunião lá. Então, nós vamos agora ao momento do passe. Né? Os aplicadores de passe vão para o local destinado ao passe. E, como sempre, o passe não tem obrigação.